E aí, galera, tudo certo? Aqui quem fala é a professora Larissa de Geografia. No vídeo de hoje a gente vai aprender por que em lugares diferentes do globo terrestre tem climas diferentes. Vamos começar o vídeo? Então vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, então, a gente vai ver sobre as zonas climáticas, também chamadas de zonas térmicas. A gente vai ver que em diferentes lugares do globo terrestre podem ter diferentes climas. E isso pode ser influenciado por uma coisa que a gente chama de latitude. Vamos lá, então? Eu trago aqui, então, essa animação para vocês, onde traz um movimento em que a Terra faz. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários qual o nome desse movimento. E aí? Isso mesmo, é um movimento de rotação, tá? Um movimento de rotação em que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. E ao mesmo tempo, ela está fazendo um movimento de translação ao redor do Sol. Percebam nesse movimento em que a Terra está fazendo que ela está sendo iluminada pela luz do Sol, né? Porém, ela não está sendo iluminada da mesma forma em todos os locais. Percebam como essas regiões aqui mais para o norte e também mais para o sul recebem bem menos iluminação solar do que nas regiões centrais, certo? Então, existe uma diferença de incidência de luz do Sol pelo nosso planeta, né? Essa diferença, então, vai gerar a variação climática, ou seja, se a gente tem mais luz do Sol chegando num determinado local no nosso planeta, a gente vai ter temperaturas mais altas. E o contrário também é válido, o que vai gerar, então, as zonas climáticas no nosso planeta. Então, aqui a gente tem uma ilustração mostrando, né? Sem escala, lógico, o Sol não está tão perto assim do nosso planeta, mas mostrando então como que é essa iluminação do Sol em comparado ao nosso planeta. Tá? Então aqui a gente tem as latitudes, né, 0 graus, que é a linha do Equador. A gente tem aqui então para o norte o Trópico de Câncer e mais ao norte o Círculo Polar Ártico, e ao sul então nós temos o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Lembrando que essas linhas elas são imaginárias, elas não existem na realidade, mas a gente criou elas, né, para que a gente possa então se localizar melhor. Mas elas são importantes por quê? Porque elas determinam até onde vai uma certa variação climática. Então a gente tem, por exemplo, clima equatorial, que é o clima que fica próximo à linha do Equador. A gente tem clima tropical, que é o clima que fica na área do trópico, né? A gente tem clima polar, que fica dentro do círculo polar. Então nessa imagem aí eu quero que vocês prestem atenção, né? Como essas linhas elas vão determinar essas áreas aí do globo terrestre, como está então aí determinado nessa figura. Tá? A gente tem aí então essa figura que vai mostrar realmente essas zonas. Então a gente tem aí a zona tropical, que é a zona que fica entre o Trópico de Capricórnio e o Trópico de Câncer, que é, na verdade, a área em que pega maior incidência de luz solar. Então, nessa área, a gente tem os climas mais quentes do planeta Terra. Percebam ali, né, que o Brasil, a gente está localizado a maior parte na zona tropical, a gente tem aí o continente africano também localizado nessa região, a gente tem aqui o continente aí asiático, né, a Índia, nós temos aí parte da Austrália, né, a Indonésia e tudo mais. Então, esses países aí localizados nessa área chamada de zona tropical. Né? Nós temos aí as zonas temperadas, né, a zona temperada do norte e a zona temperada do sul, que são áreas, então, que têm climas amenos. Não são climas nem muito quentes, porém não muito frios. São climas com as estações mais bem definidas, né? Então é o caso aqui do sul do Brasil, né, de Santa Catarina, que fica aí então numa área que a gente chama de subtropical, porque está abaixo do trópico. A gente tem então aí grande parte do território europeu, né, também aqui da Ásia, dos Estados Unidos, do Canadá, que são regiões aí que têm clima temperado, certo? E por último, então, a gente tem as zonas polares, que são as zonas que ficam dentro dos círculos polares, tanto ártico quanto antártico. Tá? Então, essas aí são áreas de clima polar extremamente frio, onde pega pouquíssima luminosidade do Sol e tem até algumas estações do ano, meses do ano, em que não tem luminosidade do Sol. Né? Então, isso é bem importante. Nessas áreas também, o índice de suicídio, né, e de doenças psicológicas relacionadas à baixa luminosidade do Sol é muito alta. Tá? Então, o Sol realmente é saúde pra gente, né? Vitamina D aí pra gente.
tá? Então, lá no norte do Canadá, a gente tem aqui no norte da Rússia, né? A gente tem aqui toda a região da Antártida, essa região aí que tem o clima polar, são áreas aí, então, que o gelo, ele não derrete, né? O gelo, então, ele é constante. É só parte dele que acaba se derretendo por conta das baixíssimas temperaturas, tá? Então, são regiões aí muito frias, de difícil também habitação. Esse então foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com os colegas de vocês. Até a próxima aula!